padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. A alegria de estarmos juntos aqui ao redor de nossa mãe, a Mãe Maria, discípula exemplar, esta alegria pascal nos fecunde. Meu irmão, minha irmã, as alegrias pascais constituem a oportunidade de fecundar o nosso coração para a superação de perigoso endurecimento nosso, não conseguindo perceber o alcance e a direção das indicações do nosso Mestre ressuscitado. Bem comenta no seu tratado sobre o sacramento do altar um bispo chamado Balduíno de Cantuária, quando diz: muitos dos discípulos incrédulos de Jesus voltaram atrás, preferindo seguir ao demônio e não a Cristo. Perguntou então Jesus aos 12 que ficaram: vós também quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Se de ti nos afastarmos, onde encontraremos a vida e a verdade? Onde o autor da vida? Onde, semelhante mestre da verdade, tu tens palavras de vida eterna. As tuas palavras dão vida eterna quando ouvidas com veneração e guardadas com fé profunda. Pelas tuas palavras prometes a vida eterna, oferecendo-nos o teu corpo e o teu sangue. E nós que temos fé em tuas palavras, cremos e reconhecemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és a própria vida e no teu corpo e no teu sangue nos dás o que és. Cremos e reconhecemos que tu és o Cristo, Filho de Deus, por isso tens palavras de vida eterna, e cremos e reconhecemos que é verdade o que disseste. Devemos comer da tua carne e beber do teu sangue, porque tu és o Cristo, Filho de Deus. Não disse: soubemos e acreditamos, mas cremos e reconhecemos. Compreende-se então, meu irmão, minha irmã, que tal conhecimento vai sendo formado na mente com o progresso da nossa fé. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amado e amada de Deus, a palavra do Senhor não é dura, é exigente. Pede de nós coerência, uma nova resposta. No entanto, alguns, exatamente pela falta de abertura, a consideravam palavra dura. E até se perguntavam: quem consegue escutá-la? Para escutar a palavra de Deus é preciso, sobretudo, abrir o coração e saber que é de lá que vem aquilo de que mais necessitamos. Muitos discípulos estavam murmurando. Então Jesus perguntou-lhes: isto vos escandaliza? A respeito do que ele tinha dito dele como Filho do Homem, como Salvador do mundo, e diz: e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Para lembrar-lhes que o Espírito é vida, a carne de nada adianta. É preciso, portanto, acolher a palavra para ser transformado. Esta é a grande experiência que nos desafia. Não apenas proclamar como por proclamar, mas proclamar para ser ouvida e ser, de fato, interpelado no fundo do coração. Porque é assim que nós brotamos para a fé. Do contrário, seremos incrédulos, como Jesus sabia que entre eles estavam aqueles que não acreditavam.
eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. Portanto, seus corações estavam fechados. Por isso o Senhor diz: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E muitos voltaram atrás e o abandonaram. Quando Jesus então testa os seus discípulos perguntando-lhes: vós também vos quereis ir embora? E a palavra de Pedro é a nossa palavra. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Nosso desafio e tarefa é compreender e experimentar o que diz no seu comentário sobre o Evangelho de São João, São Cirilo de Alexandria. O Senhor nos diz, e nos deve tocar: eu morro por todos, diz ele, a fim de que por mim todos tenham vida. Eu morro para resgatar todos pela minha carne. A morte morrerá em minha morte, e juntamente comigo a natureza humana que caíra ressuscitará. São Paulo compreendeu isso perfeitamente ao dizer: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Aquele que tinha o poder da morte, Cristo, e por conseguinte a própria morte, não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira se Cristo não tivesse se oferecido em sacrifício por nós. Toque-nos, pois, nesse tempo pascal, para nos fecundar com alegria a beleza do gesto redentor e amoroso de Cristo, e que nós, tocados, possamos traduzi-lo e desdobrá-lo em gestos de amor e de generosidade uns para com os outros. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira